Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, 16 a 24. É o fim do capítulo 8. Hoje à noite iniciaremos o capítulo 9. Agora pela manhã vamos terminar esse capítulo. Ouçamos a leitura da palavra de Deus. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isso, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho dessa graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Com eles enviamos nosso irmão, cujo zelo em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença destes homens. Como sempre, a linguagem de Paulo é um pouco difícil de acompanhar, não é? Dependendo até da tradução que nós estamos usando, mas a minha expectativa é que hoje pela manhã essa passagem tão importante, ela apareça com toda a sua clareza, com todo o ensino, a riqueza que ela traz aqui diante de nós. Meus irmãos, é sabido que uma das maiores críticas que é feita aos evangélicos hoje tem a ver com a forma pela qual os evangélicos arrecadam dinheiro nas suas igrejas, administram esse dinheiro e usam esse dinheiro. As críticas são muitas. As acusações de que os pastores são mercenários, de que as igrejas são negócios, são acusações e críticas que estão presentes nas mídias, tanto a grande mídia, a televisão e os jornais, quanto a pequena mídia, as mídias, as redes sociais. Não faz muito tempo a revista, eu não sei se foi a revista Veja ou Época, publicou uma reportagem de capa dizendo pequenas igrejas, grandes negócios, algumas coisas dessa forma assim. Então, o rótulo que se coloca, ou a pecha que se coloca hoje nas igrejas e nos pastores, pregadores, é de mercenário, gente que vê o cristianismo como sendo uma forma de arrecadação financeira, de promoção pessoal. E, infelizmente, muitas igrejas ajudam a dar essa imagem, especialmente aquelas que adotaram a chamada teologia da prosperidade, em que a ênfase é na arrecadação, é na contribuição, em fazer sacrifícios financeiros, esperando receber alguma coisa em troca da parte de Deus. E há exageros e mais exageros feitos em nome de Deus, em que promessas são oferecidas, promessas que Deus nunca fez, de fazer a pessoa ficar rica, prosperar, resolver os problemas financeiros e assim por diante. Acoplado a isso, vem escândalos financeiros, de igrejas que têm problemas com o fisco, igrejas que usam, pastores que usam laranja para adquirir propriedades, pastores que vão para a televisão fazer apelos financeiros de grande monta, mas eles mesmos têm fazendas no Mato Grosso, e assim por diante. E a mídia descobre essas coisas e passa então a impressão geral de que os evangélicos, na verdade, nada mais são do que uma tentativa de muitos dos seus líderes de ficar rico à custa da boa-fé dos outros, não é? Então, daí a necessidade que nós temos de ter cuidado na forma como nós arrecadamos as contribuições dos irmãos e na forma como nós administramos estas contribuições. As igrejas sérias, elas precisam se distanciar
e se separar dessas outras, para deixar claro que nem todo mundo calça 40 e que há diferença, há evangélico e há evangélico, e que tem igreja e tem igreja. A mídia e a população tendem a tratar todos como se fosse a mesma coisa, mas nós precisamos ter cuidado e ter condição de mostrar que não é bem assim, que não são todas as igrejas que funcionam dessa forma. Aqui nós lemos o apóstolo Paulo tomando cuidados na arrecadação e na administração de uma oferta que ele estava levantando para atender os crentes pobres da Judeia. Havia uma fome acontecendo na região da Judeia, escassez de alimentos, era um momento de dificuldade econômica muito grande, e muitos irmãos da região da Judeia estavam passando por necessidade financeira. O apóstolo Paulo, então, tomou uma iniciativa de levantar uma coleta nas igrejas que ele havia fundado, com o objetivo de levar aquela coleta para Jerusalém e ali ajudar aqueles irmãos que estavam passando por grande necessidade financeira. Paulo já tinha começado a levantar essa coleta um ano antes dele ter escrito isso aqui que ele escreveu. E a primeira igreja que se prontificou a ajudar no levantamento de recursos para ajudar os pobres lá da Judeia foi exatamente a igreja de Corinto. Passado um ano, porém, a igreja não havia ainda concretizado a intenção. A igreja tinha dito: Paulo, nós vamos nos envolver nessa coleta que você está fazendo aí, pode contar conosco, não é? Está aqui um vale de tanto, nós vamos honrar aqui o nosso compromisso. Mas passou um ano e a igreja, estava só na boa intenção. Como Paulo tinha que escrever uma segunda carta para eles de qualquer forma, então ele inclui nessa carta 2 capítulos para tratar do assunto, que são os capítulos 8 e 9. E ele basicamente aqui está dizendo: meus irmãos, eu estou lembrando a vocês aquele compromisso que vocês assumiram há cerca de um ano atrás e que ainda não tiveram a oportunidade de concretizar. Então, eu estou mandando aí para receber a coleta uma comissão, alguns irmãos que vão estar aí, até porque eu mesmo não quero fazer isso para não ser acusado de que eu estou usando o dinheiro em meu benefício. Então, eu estou tomando alguns cuidados para o recolhimento das ofertas e depois na administração delas. É isso que ele está fazendo aqui nesses capítulos 8 e 9. E ele aproveita para falar a respeito, ele quer estimular os coríntios a contribuir generosamente para aquela situação. Aqui no capítulo 8, no início do capítulo 8, como nós já vimos, versos de 1 a 7, ele provoca os coríntios, lembrando que as igrejas da Macedônia, que eram igrejas pobres, eles haviam pedido a oportunidade, haviam suplicado a Paulo a oportunidade de contribuir para aqueles irmãos, e voluntariamente eles deram, de acordo com suas posses. Na verdade, ele diz aqui no verso 3, que deram acima de suas posses para aquela causa, não é? E eram mais pobres do que a igreja de Corinto. Paulo usa isso e diz: olha, você sabe as igrejas lá da Macedônia, a igreja de Filipos, por exemplo, que são igrejas bem mais pobres, eles deram acima da condição financeira deles, eles se sacrificaram para dar essa oferta. E vocês aí, como é que está, não é? Como é que está a situação aí da igreja de Corinto? Está na hora de lembrar o compromisso que vocês fizeram há um ano atrás de investir. É o que ele faz do verso 8 até o verso 15, lembrando a necessidade que contribuir é uma graça, é um privilégio, e que dessa maneira nós podemos promover a igualdade, não vai faltar para uns e nem vai sobrar para outros. E aqui no verso 16 ao verso 24, Paulo diz, ele mostra que tomou alguns cuidados para que o recolhimento das ofertas e a administração fosse feitos com toda lisura, com toda transparência, para que não houvesse nenhuma acusação. Então, o que eu quero ver com os irmãos nessa manhã
é exatamente isso, a necessidade de transparência, de lisura e de honestidade na manipulação dos recursos do povo de Deus, na administração dos recursos do povo de Deus para a causa de Deus. Meu primeiro ponto é esse aqui. Paulo sabia que ele tinha críticos e inimigos prontos a acusá-lo de desviar dinheiro para seu uso pessoal. Paulo era muito odiado da parte dos judaizantes. Eram judeus que aparentemente haviam se convertido a Cristo Jesus, mas achavam que ainda era necessário que se guardasse a lei de Moisés. E eles não gostavam de Paulo, porque Paulo dizia que o homem é salvo pela fé em Cristo Jesus, sem as obras da lei. E aqueles judeus convertidos ao cristianismo achavam que isso era um absurdo, porque Deus tinha dado a lei a Moisés. Era preciso que quem cresce em Jesus se circuncidasse, guardasse as festas religiosas, o calendário de Israel, a dieta dos judeus, para poder ser salvo. Ninguém poderia ser salvo sem guardar a lei de Moisés. Mas Paulo combatia esse pessoal e insistia dizendo: a salvação é pela graça, pela fé em Cristo, sem as obras da lei. E o que é que acontecia? Onde Paulo chegava pregando o evangelho, os judaizantes encostavam. Paulo saía de lá, deixava a igreja pronta, os judaizantes chegavam e diziam: vocês creem em Jesus? Cremos. Quem é que ensinou para vocês? Foi Paulo. Paulo? Mas Paulo é um renegado. Paulo é um judeu que esqueceu as origens dele. Paulo é um mercenário, ele planta a igreja porque ele quer receber dinheiro, ele vive disso. É para isso que ele quer essas comunidades, porque ele quer viver dos dízimos e ofertas dessa igreja. Então, estas eram as acusações que pesavam contra Paulo e que eram movidas pelos seus inimigos, e ele sabia disso. Então, agora que ele vai manipular, vai administrar uma soma muito grande de dinheiro que ele está recolhendo das igrejas, ele está preocupado de que ele vai ser acusado, ao levantar aquela oferta, de que ele vai passar a mão naquela oferta, de que ele vai tirar uma parte para ele, vai ficar com uma parte, vai desviar uma parte e a outra ele vai usar para o fim apropriado. É o que ele diz aí, veja no verso 20: eu quero evitar que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva administrada por nós. A generosa dádiva eram as dádivas das igrejas, dádivas generosas, como a da igreja de Filipos, acima das posses. Paulo estava administrando, ele estava recolhendo estas ofertas, ele ia levar a Jerusalém, mas ele está preocupado de que ele vai ser acusado de que ele está fazendo aquilo para benefício próprio, de que ele está usando o dinheiro da igreja para se beneficiar, desviando os recursos da igreja. Essa é a preocupação que Paulo tinha. E de fato, gente, desonestidade no desvio das verbas da igreja deixaria claro que Paulo era um mercenário, e isso atrapalharia o seu ministério. Toda a sua eficácia se perderia se as pessoas começassem a imaginar que os motivos de Paulo eram errados, que embora ele dissesse: vamos levantar uma oferta para ajudar os pobres, a intenção dele era meter a mão no dinheiro. E uma vez que ficasse comprovado que Paulo estava desviando recursos da igreja para benefícios próprios, todo o ministério de Paulo estaria sob suspeita. Todo o ministério de Paulo estaria sob suspeita. Meus irmãos, através da história da igreja, não são poucos os líderes e pastores que caíram nessa tentação de botar a mão no dinheiro da igreja. Há muito tempo atrás eu vi um pastor comentar o seguinte: as 3 barras que derrubam qualquer pastor: barra da saia, barra de ouro e conhaque de alcatrão de São João da Barra. As 3 barras que derrubam qualquer pastor. E a barra do ouro é uma delas. É uma delas. A tentação é grande de quem manipula dinheiro e vê o dinheiro chegando. Então é muito grande, especialmente se ele acha que ele está passando por alguma necessidade. E não são poucos os pastores, líderes, evangelistas, missionários, que se complicaram e complicaram a vida da igreja por conta dessa questão financeira.
Paulo sabe que isso é um problema, por isso ele diz no verso 20: eu quero evitar que alguém me acuse por causa da administração que eu estou fazendo dessa dádiva generosa. Aliás, quando Paulo esteve na cidade de Corinto, ele havia se abstido até de receber a ajuda da igreja. Está lá em 1 Coríntios 9, de 11 a 12. Quando ele esteve lá, ele preferiu trabalhar com as mãos, fazendo tendas, porque ele era artífice, ele tinha essa profissão, ele era fazedor de tendas, ele sabia que aquela acusação viria contra ele, por causa daqueles inimigos. Então Paulo não quis receber um tostão da igreja de Corinto, e disse: eu vou trabalhar com as minhas mãos, eu não quero receber nada, porque se eu receber, os meus inimigos virão em cima de mim, me acusando para fazer isso. Há 30 anos atrás, teve um congresso em Amsterdã, promovido pela Fundação Billy Graham, para evangelistas e pastores. E de lá saiu uma declaração, um compromisso de Amsterdã. Um dos preletores foi um grande evangelista chamado Stephen Walford. E ele fez uma declaração que foi publicada na revista Ultimato em maio de 1987. Ele disse assim: é triste ter que afirmar, e no entanto é a mais pura verdade, que o mundo da religião está coalhado de pastores e evangelistas que não passam de defraudadores financeiros. Ele disse isso há 30 anos atrás. Imagine se ele vivesse hoje, não é? O que é que ele não diria a respeito dessa situação? Por isso, diante do contexto que já havia na época de Paulo, falsos profetas ganhando dinheiro às custas da fé dos incautos, Paulo diz: eu preciso me precaver quando eu estiver administrando essa oferta que eu estou levando para Jerusalém. E quais foram as precauções que ele tomou? Na verdade, ele tomou uma única precaução, e que é uma preocupação, e que é uma precaução básica. Ele resolveu de que ele não faria aquilo sozinho. Ele não faria aquilo sozinho. Ele iria montar uma comissão eleita por outras pessoas, como uma espécie de uma auditoria, para acompanhar toda a movimentação do dinheiro. Paulo percebeu que a melhor coisa para o pastor é o pastor não mexer em dinheiro, mas ele ter alguém eleito pela igreja, pessoal da igreja, que cuida disso, exatamente para evitar essa associação. Exatamente para evitar essa associação. E veja os cuidados que ele tomou. Estão aí a partir do verso 16. Aqui um comentarista que eu li, ele diz assim: é interessante notar como Paulo podia pensar com a precisão meticulosa de um contador público. O nosso apóstolo parece que era formado em muitas disciplinas, né? Ele podia pensar com a mentalidade de um contador público. Ele pensou assim: se eu for pegar o dinheiro e eu distribuir, vai ter gente dizendo que falta transparência. Então, para evitar isso, eu vou constituir um comitê de auditoria. Vai ter um comitê de auditores independentes que vão acompanhar não só a arrecadação, mas a administração também, e prestar contas. Essa é a cabeça de Paulo. Você vê que era um homem que era capaz de ir até o terceiro céu, num arrebatamento, numa visão que Deus lhe deu, mas era um homem também que era bastante mundano, entre aspas, do mundo. Ele sabia como o mundo funciona, ele sabe como é que as pessoas pensam, e ele então, para evitar aquilo que ele sabe que vai acontecer, ele toma medidas simples, não é? Medidas simples. E aí, então, primeira coisa que ele fez foi convidar Tito para comandar a equipe que vai lá em Corinto buscar a oferta. Ele não foi. Ele disse: eu vou mandar Tito. Versos 16 e 17. Graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. O que Paulo está dizendo aqui é que ele tinha desafiado Tito e dizendo: Tito, eu não vou lá em Corinto não buscar esse dinheiro, a oferta dos irmãos. Será que você não poderia ir? Você não poderia me representar nisso aí? É melhor,
é melhor para evitar a aparência do mal. E Tito disse, não, eu vou sim, voluntariamente, vou de coração, vou fazer isso. Então, a equipe começa com Tito. Em seguida, Paulo chama alguém, porque Tito era muito próximo de Paulo, né? Era preciso então alguém que não fosse tão próximo assim. Aí no verso 18, Paulo diz, e com ele, com Tito, ele está dizendo aos coríntios, enviamos o irmão cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. A gente não sabe quem era esse irmão, Paulo não diz o nome, mas era um irmão que era muito respeitado e conhecido nas igrejas. Era um homem que tinha a confiança das igrejas. Então Paulo diz, é esse aqui, Tito, junto contigo você leva o irmão, tá? Que todo mundo conhece e todo mundo confia, para que não haja dúvida de que vai ser o destino desse dinheiro. Esse irmão vai estar acompanhando você. E depois ele chama mais outro, verso 22, e com eles, com Tito e o irmão, enviamos nosso irmão. Paulo aqui também não diz o nome. Então são dois irmãos que vão com Tito, né? Um que era admirado e conhecido na igreja, e o outro, verso 22, ele diz, com ele enviamos nosso irmão, cujo zelo em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado, agora porém se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Paulo envolve três pessoas, um da confiança dele, Tito, que era mais próximo, e mais dois irmãos das igrejas, conhecidos e respeitados da igreja. Eles iriam lá em Corinto recolher aquela oferta, trazer a oferta e junto com Paulo administrar aquela oferta lá em Jerusalém, para que não ficasse a menor dúvida a respeito disso. A gente não sabe quem eram estes irmãos, pode ter sido Lucas, pode ter sido Apolo, pode ter sido Marcos, pode ter sido Timóteo, a gente não sabe. Silas, tinham muitos colaboradores famosos naquela época, conhecidos nas igrejas, pessoas de confiança. Mas Paulo então, o que ele quer fazer é montar uma comissão para cuidar dessa área, porque ele não vai se envolver pessoalmente. E esses homens, notem as características que Paulo menciona aqui, e é importante darmos uma olhada. Primeiro, eles se mostraram voluntários, como está no verso 16 e 17. Eles voluntariamente resolveram fazer isso. Por que é importante isso? Porque eles não eram pagos. Porque se for pago, quem paga manda, não é isso? Então, esse comitê de auditoria era voluntário, não estava recebendo nada. Esses irmãos estavam fazendo aquilo gratuitamente, de coração, viram aquilo como uma missão que eles estavam fazendo, algo voluntário. Era bom não envolver dinheiro nisso aí, né? Era bom não envolver. Então, esses irmãos foram voluntariamente. Segunda coisa, eram os irmãos que eram reconhecidos pelas igrejas. Paulo não ia colocar uma raposa para cuidar do galinheiro, não é? Paulo não ia convidar um irmão que era conhecido por ser ladrão, por ser avarento, ter problemas financeiros pessoais. Paulo não ia pegar uma pessoa dessa e dizer, vai administrar essa oferta grande aí. Não. Ele pegou pessoas de boa reputação, que eram da confiança da igreja, eram conhecidos dos irmãos para que eles fizessem isso aí. Eram também zelosos. Diz aí o verso 16, que Deus colocou solicitude no coração de Tito, e no verso 22, ele fala também daquele irmão cujo zelo ele também já conhecia. Zelo aqui, solicitude, é um cuidado extremo por aquilo que está sendo feito. Eram pessoas meticulosas, cuidadosas, que se encarregariam de ver que aquela oferta fosse administrada da forma correta. No verso 22, Paulo diz que aquele irmão era um irmão experimentado, era um irmão experiente, não era nenhum neófito. E no verso ainda 23, Paulo diz assim: quanto a Tito é meu companheiro e cooperador convosco, quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Só um detalhe, a palavra mensageiro aqui na língua original, no grego, é apóstolo. Eles eram apóstolos das igrejas. Aqui é uma das ocasiões em que a palavra apóstolo é usado no Novo Testamento, no sentido de alguém que é enviado. A palavra apóstolo, ela se aplica ao apóstolo Paulo e aos 12,
que são uma categoria especial, e ela também é usada, a palavra apóstolo, para pessoas que são encarregadas de uma missão, sem qualquer conotação apostólica, como de Paulo e dos 12. Então, apóstolo mesmo, só teve Paulo e os 12. Embora outras pessoas são chamadas de apóstolos, como esses irmãos aqui, mas é no sentido de emissário, né? De enviado, alguém que está cumprindo uma missão. Eles eram enviados pela igreja. E no verso 19, está dizendo que eles foram eleitos pela igreja, está vendo aí? E não foi só isso, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho dessa graça. Aqui o quadro está formado. Vamos recapitular, que já estamos caminhando aqui para a nossa conclusão. Na administração daqueles recursos, Paulo resolveu tomar medidas que evitassem que pessoas o acusassem de desvio de verbas, de uso errado do dinheiro do povo de Deus. Então o que é que ele fez? Ele resolveu que ele não ia fazer isso sozinho. Ele resolveu que ele não se envolveria com isso diretamente. O que é que ele faz? Ele nomeia uma pessoa de confiança, Tito, pede para Tito ir, Tito aceita. As igrejas elegem 2 irmãos de confiança, irmãos experimentados, irmãos voluntários que não estavam recebendo para isso, e Paulo encarrega esses irmãos de ir buscar a oferta da igreja de Corinto. E depois, junto com esse comitê, ele vai administrar estas ofertas. As razões para que Paulo procedesse assim, ou a razão principal, eu quero que você veja comigo no verso 21. O que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. A minha preocupação, diz o apóstolo Paulo, é proceder corretamente, não somente diante de Deus, mas também diante dos homens. Ou seja, o que é que Paulo quer dizer aqui? Que não basta você dizer no seu coração: Deus sabe que eu sou honesto, Deus sabe que eu sou fiel, Deus sabe que eu tenho intenções corretas. Não basta só você dizer isso, você tem que parecer honesto, você tem que parecer fiel e você tem que parecer zeloso, porque você tem que andar corretamente, não é só diante de Deus não, mas é diante também dos homens. Deus sabia que a intenção do coração de Paulo era boa, e Paulo poderia dizer assim: eu não ligo o que as pessoas pensam a meu respeito, Deus conhece o meu coração, Deus sabe da pureza dos meus motivos, então eu vou fazer, não é? Deus será o meu defensor. Não, senhor, não, senhor. Você tem que parecer, você tem que andar corretamente diante de Deus e dos homens também. Então, por isso que ele toma todo esse cuidado. Tem pessoas que, numa falsa piedade, dizem assim: eu não preciso me justificar, não preciso tomar precaução nenhuma, porque Deus conhece o meu coração, eu devo somente a Deus, minha consciência está tranquila diante de Deus. Não, meu irmão, não basta só isso não, nós vivemos em comunidade. Você tem que não somente andar retamente diante de Deus, mas também diante dos homens. Medidas são necessárias, providências são necessárias, meios são necessários para que se garanta a transparência, a lisura de todo o processo. Essa é a preocupação de Paulo no verso 21. Lá naquele congresso de Amsterdã que eu falei para vocês, há 30 anos atrás, eles elaboraram pactos, pastores e evangelistas. E a 10ª afirmação daquele pacto diz assim: nós seremos fiéis dispenseiros de tudo que Deus nos der e prestaremos contas das finanças do nosso ministério a outros. Tinha 5.000 pastores e evangelistas em Amsterdã, quando eles assinaram esse pacto, há 30 anos atrás. Prover a Deus que isso continuasse a ser verdade sempre. Paulo termina essa sessão aqui com uma exortação à igreja. Verso 24: manifestai, pois, esse pois aí é a conclusão de tudo que ele disse antes. Recapitulando, considerando que eu estou mandando para vocês uma comissão de homens experimentados, eleitos pela igreja, conhecidos e de confiança,
porque o que me preocupa é proceder corretamente diante de Deus e do mundo. Pois, então, à luz disso, manifestai perante as igrejas, representadas por aqueles irmãos, a prova do vosso amor. Vocês estão dizendo que amam os irmãos, agora chegou a hora de provar isso. Paulo está dizendo, agora chegou a hora de vocês contribuir. Vocês percebem o incentivo? Paulo está dizendo, olha, pode contribuir, porque a comissão que vai chegar aí está acima de toda suspeita. Pode contribuir, porque a causa é justa e o dinheiro será usado exatamente para isso e não para outra coisa. Pode abrir o seu coração e o seu bolso, porque vai ser usado para a causa de Deus, e a garantia são estes irmãos, essa comissão que está aí. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa exultação, porque Paulo disse que ele tinha se gabado diante desses irmãos, dizendo, olha, a igreja de Corinto vai dar uma grande oferta. Estou confiando lá, quando vocês chegarem lá, vocês não vão ficar envergonhados, os irmãos lá de Corinto vão dar generosamente. Paulo estava exultando, né? Alegre, já na expectativa de que os irmãos iam fazer isso. Então, manifesta agora a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença desses homens. Eu estou exultando na presença desses homens, dizendo, a oferta vai ser maravilhosa, vocês podem ir, que vocês verão isso aí. Vocês percebem o apelo de Paulo? E essa é uma das motivações que nós, nesses dias difíceis, em que tem tantas suspeitas sobre essa questão financeira, essa é uma motivação correta e bíblica, dizer, meus irmãos, as contas da igreja são transparentes, as contribuições são transparentes, tem um comitê de auditoria, tem uma comissão de exame de contas da tesouraria, tem a assembleia da igreja que aconteceu recentemente, em que é feita uma prestação de contas para a igreja. Qualquer pessoa pode chegar no nosso tesoureiro e dizer, eu quero dar uma olhada na prestação de contas, eu quero saber em que é que o dinheiro da igreja está sendo gasto. Isso é publicado, afixado lá fora, o balancete todo mês. O pastor não pega em dinheiro. A única vez que eu pego em dinheiro é quando eu vou assinar os cheques junto com o tesoureiro para fazer os pagamentos, mas o pastor tem que perguntar ao tesoureiro como é que estão as coisas, porque não pega mesmo. E não é só esse pastor aqui não, mas na igreja presbiteriana é assim. Na igreja presbiteriana é assim. E eu fico feliz que eu faço parte dessa igreja e que eu posso fazer esse apelo no final, dizer, irmãos, se há dúvida sobre como os recursos da igreja são usados e para que são empregados, tem prestação de conta, tem um comitê de auditoria, tem exame de contas que é feito periodicamente das contas da igreja, para que vocês saibam que ao contribuir, ao dar os seus dízimos e ofertas, vocês estão dando para as causas corretas e serão empregados exatamente para aquilo que é dito em que serão empregados. E é assim que eu quero terminar, meus irmãos, essa mensagem nessa manhã, que os irmãos ponderem a respeito do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. A necessidade de contribuir generosamente, considerar como uma graça, mas também cobrar transparência e lisura, saber onde está indo e por que está indo, quanto está indo. Isso é um direito de todo aquele que faz isso generosamente e contribui para a causa de Deus. E a igreja tem que estar pronta a dar respostas a isso aí, e nós estamos prontos a fazer isso. E com base nisso, então, nós dizemos aos irmãos, manifestem a prova do amor de vocês. Manifestem a prova do amor de vocês e da nossa exultação diante de todos, de que Deus tem abençoado essa igreja e continuará a abençoar, e que muitos são alcançados pelo que é levantado aqui. Muitas pessoas são alcançadas pelo Evangelho, com ajuda financeira, com suporte de vários tipos. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Oremos, irmãos. Ó Deus, nós ficamos às vezes com tanta vergonha quando lemos nos jornais e vemos nas mídias sociais pessoas que usam o teu nome para enriquecimento próprio, que desviam, Senhor, os recursos do povo de Deus para
se locupletar, ó Deus, tenha misericórdia. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos guarde do mal e da aparência do mal também, porque nós queremos ser corretos não somente diante de Ti, mas também dos homens. Abençoa, Senhor, essa querida igreja que, através dos seus 80 anos, tem sido uma fonte de conforto, consolo e ajuda espiritual e material para os necessitados, os que têm sede do Evangelho e que têm carência do pão. Nós pedimos que Tu queiras abençoar o Teu povo que generosamente contribui. Obrigado por aqueles homens que voluntariamente administram os recursos da igreja. Ajuda-os, ó Deus. Ajuda-os. E dá, Senhor, que em todas as coisas nós procedamos com correção e lisura diante de Ti. Abençoa o nosso país nesse momento difícil que ele atravessa. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos que estão sentindo o efeito da recessão, da inflação, do desemprego, da queda no comércio. Dá-nos a graça de ter o pão nosso de cada dia, como o Senhor prometeu. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.